Fala, meus amados e minhas amadas. Esse é o meu mais novo podcast e eu estarei gravando o primeiro episódio sobre dependência emocional. O que é isso, né? Que é essa palavra feia que parece mais uma doença ou alguma coisa de outro planeta. Mas é de fato é uma doença ou um estado de adoecimento emocional e psíquico, né? A primeira característica que eu vejo hoje em dia de uma pessoa com dependência emocional é ela não se sentir completa, não se sentir inteira, não se bastar em si e achar que as pessoas ao seu redor simbolizam as suas partes. Então, qualquer sensação de que vai perder o outro já causa um alvoroço, um desespero, né? Porque pense aí, se o outro é uma parte de mim, se eu perco o outro, eu perco um pedaço de mim. E onde é que estão os meus pedaços? Onde é que deveriam estar? Eu costumo dizer que os nossos pedaços vão ficando pelo caminho. Um trauma que aconteceu na infância, uma perca grande na adolescência, um relacionamento que não deu certo, um chefe que foi frustrante, e inúmeros fatores que acontecem na vida da gente que às vezes dói, machuca muito e a gente vai jogando pro velho e bom tapete, né? Vai jogando ali embaixo e vai deixando lá, achando que o tempo vai resolver. Algumas vezes resolve, mas nem tudo resolve com o tempo. Algumas questões a gente precisa olhar, precisa terapeutizar com a ajuda de um profissional. Só que toda essa cultura de saúde mental é algo novo, o autocuidado, né? Claro que já está disseminado o trabalho, os profissionais, todo o processo como é feito. Porém, a maioria das pessoas só procuram quando existe uma doença grave, né? Uma depressão, algum transtorno, uma ansiedade. Mas o cuidado com as emoções e com a mente é como tomar banho, é como se alimentar, escovar os dentes. Tem que ser feito todos os dias. Enquanto dura a vida, deve durar o cuidado da vida e de maneira integral o cuidado com a mente, o cuidado com o psicológico, com as emoções, para que não, em uma situação, né? Dei uma pausa aqui, é a minha mente também, estou melhorando, gente, 0,1% a cada dia, e vamos lá. Então, toda essa necessidade afetiva vem de uma dificuldade interior de se amar, de se aprovar, de se validar. Todo mundo conhece alguém assim que para dar cada passo precisa de um ok, precisa de um empurrãozinho, ou então acaba fazendo, como se diz, uma tempestade, um copo d'água, né? Por não conseguir analisar de maneira realista, de maneira presente aquilo que está diante do seu momento, mas sim por trazer todo aquele conteúdo de passado em uma determinada situação. Certa feita eu precisava... Puxa, certa feita é bem antigo, né? Mas vamos lá. Há uma época atrás eu precisava mudar de emprego. E eu senti um medo tremendo, porque eu achava que era o local. Mas na verdade eu tinha todo um período passado de relação com o trabalho, dificuldades, de alguns eventos traumáticos que eu não olhei, que eu não observei, que eu não voltei para desabafar, para discutir ou para buscar ajuda. E quando chegou o momento de dar um passo para frente, eu travei.
Mas não foi por causa do degrau que estava diante de mim. Foi por causa da bagagem que eu estava carregando. Então, a dependência emocional está muito relacionada sobre a bagagem emocional que eu estou carregando. E o quanto eu preciso do outro, porque sozinho eu já não consigo mais dar conta da bagagem que está atrás de mim. Então, tudo isso é uma construção, né? A saúde emocional é uma construção, o adoecimento emocional também é uma construção de anos de negligência, de descuido, de não se priorizar e de vários outros fatores, né? Recentemente eu vi uma publicação que me chamou muito a atenção e falava justamente sobre aquilo que a gente adora, o que é que a gente idolatra, o que é que a gente coloca como motivo da nossa felicidade. E aí levanta uma grande interrogação, né? Quantos de nós, eu acho que vai ter uma galera agora que vai se identificar, não delega a nossa felicidade para o outro, acha que o outro é o motivo da nossa felicidade, a família, o filho, a religião, o trabalho, o dinheiro, ou então quando eu me formar, quando eu conseguir determinado trabalho, determinado bem material, né? Mas isso é uma coisa louca, porque a gente não tem garantia de nada. No mundo real, todo mundo está sujeito a tudo. E a felicidade não depende de fatores externos, é um estado interior, é o estado da alma. Claro que importa muito do quanto eu estou conectado espiritualmente, mas principalmente de quanto eu estou conectado comigo mesmo, o quanto eu vivo dentro da minha essência, o quanto eu me priorizo e vivo e faço aquilo que é importante e significativo para mim mesmo. Se eu não vivo de acordo com aquilo que eu acredito, que eu prezo, que eu me identifico, como é que a minha vida vai fazer sentido, né? Não vai ter locus externo, não vai ter essa ligação entre o interno e o externo, essa ligação que nutre, né? Então, a primeira coisa de alguém que já enfrenta um quadro como esse é não ter um bom relacionamento consigo mesmo. Ter uma dificuldade de se entender, de se aceitar, de se conhecer, de se valorizar, tá? De se reconhecer como uma pessoa capaz, com habilidades, com luz, com sombra, com dificuldades, assim como todos nós somos, luz e sombra, dificuldades, melhorias, pontos fortes e pontos fracos. Ninguém é perfeito. Perfeito aqui nesse plano não existe. Não existe, de fato. Todo mundo aqui está se melhorando, está aprendendo um pouquinho a ser melhor, principalmente para si mesmo. Quando somos melhores para nós mesmos, consequentemente, nos tornamos melhores para o mundo e para o outro, né? E aí agora deve estar aí muita gente com a pulguinha atrás da orelha. Nossa, se eu devo ser tão independente ao ponto de me fazer feliz, de conseguir me nutrir, qual o sentido de eu amar o outro, né? Como fica essa relação do amor? Né? Isso é bem interessante, porque eu cresci, eu acredito que muitos de vocês, com essa visão distorcida do amor, de que o amor era eu me sacrificar pelo outro, eu priorizar o outro, eu fazer pelo outro. Só que hoje eu tenho uma visão do amor que digamos que esse é o amor que adoece. Mas hoje a visão que eu tenho e a visão que eu busco é do amor que cura. É o amor que cuida essencialmente de mim mesmo. E é o amor que entende que a primeira premissa para amar é respeitar a liberdade e o livre-arbítrio do outro. Não adianta eu amar o outro
e eu achar que o outro deve concordar comigo em tudo aquilo que eu defendo, que o outro deve agir da maneira que eu espero. Quando eu faço isso, eu estou restringindo o livre-arbítrio do outro. Isso não é amor. O amor é liberdade, o amor é livre. Eu não posso restringir a capacidade de escolha do outro. Quando eu faço isso, na verdade, eu estou até punindo a mim mesmo e tentando punir o outro. Então, vem toda uma cultura, né? Uma cultura com elementos de repressão, elementos dessa coisa do sacrifício em prol do outro, mas do desprezo por si mesmo, né? E eu sempre escutei ainda quando criança e em adolescente que determinadas posturas em relação a mim era o egoísmo, né? Mas eu costumo pensar o quanto de egoísmo eu preciso ter para poder me amar, para poder me colocar como prioridade da minha vida. Porque só eu posso fazer por mim. O outro não vai fazer por mim. Nenhum poder superior ou espiritualidade superior vai descer na terra para poder realizar por mim. É claro que quando eu faço, eu recebo toda a ajuda possível das pessoas, da divindade, da forma que cada um acredita, sendo abertamente plural aqui. Mas primeiro tem que começar de mim. A iniciativa, a intenção, né? E então eu volto um pouco da retórica anterior. Será que o egoísmo é tão negativo assim, ao ponto de que a gente precisa matar o ego? Ou a gente precisa saber dosar, saber negociar, saber ser flexível com a gente mesmo, com o outro, ao ponto de colocar limites saudáveis e também, como é que se diz, tratar o outro da forma que eu gostaria de ser tratado. Não adianta. Tudo aquilo que eu dou ao outro passa primeiro por mim. Então, se eu sou agressivo, arrogante ou de certa maneira rude, aquilo me afeta de alguma forma. Porém, eu também não dá para eu ser paz e amor com todo mundo. Eu preciso colocar limites nas pessoas, principalmente quando existem relacionamentos e situações que já não estão cabendo mais. Então, tudo é uma questão de flexibilidade. Não é buscar ser perfeito, mas é buscar se adequar a tudo que nos acontece. É buscar aprender a negociar no presente, no agora e resolver os conflitos, principalmente os internos, né? Que tudo que é externalizado começa internamente. Não há nenhum conflito externo que não tenha uma ligação interna ou uma situação que se repete ou algo novo, como um ponto cego ali no campo emocional das pessoas. Porque a grande parte do nosso comportamento é regido pela mente inconsciente. O consciente controla muito pouco. É como uma luz. O inconsciente é como uma casa enorme, com vários cômodos, porém escura. E o inconsciente é uma luz. Porém, algumas pessoas que buscam o processo do autoconhecimento, da busca interior ou da reforma íntima, como alguns chamam, conseguem pegar essa luz e deslocar de um cômodo para o outro e ver as suas fraquezas, ver as feridas emocionais, os gatilhos mentais. Mas quando isso não é feito, digamos que o consciente ele fica estagnado em um determinado ponto. Ele não evolui. Aquela luz fica presa em um cômodo só. E fica aquela imensidão, a casa toda escura.
Meu amigo, meu amigo e minha amiga, é complicado, né? E se um invade essa casa, ninguém consegue ver. E assim é a mente, os gatilhos mentais, os gatilhos emocionais. Aquela situação que poderia ser muito simples, mas gera um dano, uma dor, uma frustração, uma carga de dor, de sofrimento. Porque rebusca e traz para cima todo aquele conteúdo emocional que nunca foi olhado, que nunca foi jogado luz. Eu costumo dizer que borbulha aquela água que estava ali, aquele gás que estava ali no fundo do oceano, mexeu ali sem querer, muitas vezes sem esperar que aquilo aconteça, e tudo aquilo borbulha, né? E muitas vezes é quando chega o boleto. Não é o boleto financeiro, mas o boleto emocional, ou um carnê, né? Quando é um carnê é complicado, viu? Um carnê de questões para resolver, de conflitos internos, de dificuldade consigo mesmo, de coisas que ficaram para trás. Então, toda essa dependência afetiva é uma questão pontual, é sim, mas fica evidente que varia muito de acordo a um repertório de vivências, de experiências e de expectativa, de achar que o outro me completa, que algo me completa, que minha felicidade depende de fatores externos, do amor condicionado, eu amo se for assim, assim, se não for assim, eu não quero não ter o amor certo, né? Quantos de nós, eu primeiro, né? Estou aprendendo, também sou aprendiz. Então é um tema muito abrangente, é algo que realmente precisa ser discutido e observado com muito carinho, com muita atenção. Afinal, não somos perfeitos. Estamos evoluindo e nos curando a cada dia. E só por hoje deixando esta palavra, que não é uma verdade absoluta, mas apenas fatos, para que vocês reflitam e possam trazer um pouquinho para a sua experiência pessoal. Um forte abraço, boa semana para todos. Estejam bem, estejam felizes, bebam muita água. Importante se manter hidratado e beber bastante água. Uma boa alimentação, viu? Tô tentando, viu? Foco. Vou manter, vou ver se eu consigo aí daqui pro verão. Então é isso, amados e amadas. Ótima semana, se cuidem. Até o próximo episódio.